Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, o live aí do Facebook e também no YouTube. Para você participar desse programa, utilize os espaços aí das redes sociais, aí, principalmente do Facebook, para mandar o seu recado, para sua crítica. Elogio não precisa fazer, tá? Agora a crítica pode fazer à vontade. Tem um assunto que eu tinha prometido, inclusive, não voltar a falar, porque a hora que eu abro a boca para falar sobre esse assunto, tem sempre alguém para achar que eu estou recorrendo a um passado muito distante, e que a gente deveria esquecer esse passado. E eu até que não passei por isso, mas volta e meia, ontem mesmo eu falei e hoje eu termino recorrendo ao assunto, porque o presidente da República insiste nisso, né? Insiste em... Sempre que ele tem oportunidade, ele provoca isso. Que é a tal de ditadura. Ditadura que ele não reconhece. Ele acha, e muita gente acha aí do time dele, que realmente no Brasil não houve ditadura. No Brasil, no máximo, houve um regime militar. Regime militar que durou 21 anos, uma geração inteira, né? Mas o presidente acha que não foi regime militar, que não foi ditadura, que os militares assumiram para evitar que isso aqui se transformasse numa Cuba, nova Cuba. Havia, na época, Fidel Castro havia assumido o poder há 4 anos, né? Então havia toda uma euforia da juventude aí, jovens, muito jovens, com Fidel Castro para lá, Fidel Castro para cá, Che Guevara. Mas em verdade não havia nenhuma ameaça de Cuba, né? A ditadura foi implantada no Brasil em 1964, para quem não sabe, porque havia a Guerra Fria entre russos e americanos. O John Kennedy era o presidente dos Estados Unidos e queria enquadrar o Brasil. O Brasil tinha que ficar ao lado dos americanos. O presidente da República era o João Goulart, do PTB. Aí ele chamou o João Goulart lá para conversar. Olha, o negócio é o seguinte, aqui você tem que ter lado, não pode... É uma Guerra Fria... Nós temos que ganhar da Rússia, da União Soviética, e contamos com o Brasil. O Jean falou, não. Nem Estados Unidos, nem Rússia, nem União Soviética. Brasil é Brasil. Nós vamos fazer política no Brasil de acordo com os interesses nacionais. É o que é dito hoje, né? É uma coisa, não. Tem que meter o bedelho no Brasil, não. Aqui nós vamos fazer o que nós bem entender. É o que o Bolsonaro fala hoje. Foi a mesma linguagem utilizada pelo João Goulart para o Kennedy, quando propôs um alinhamento, né, do Brasil com os Estados Unidos. E o Jean foi muito claro, falou, não, eu vou continuar nossa relação tranquila com os Estados Unidos e vamos continuar nossa relação tranquila com a União Soviética, vendendo para os dois, comprando dos dois e mantendo a nossa soberania.
Os Estados Unidos, o Kennedy se irritou, depois o Kennedy morreu, foi assassinado, mas a política que ele havia adotado para a América do Sul foi, né, cumprida à risca. O sucessor dele apoiou o golpe no Brasil, apoiou o golpe no Uruguai, apoiou o golpe na Argentina e mais tarde apoiou o golpe no Chile. E a ditadura chilena foi a mais sangrenta de todas. Foi a pior de todas, porque não existe ditadura melhor que a outra. Mas existe ditadura pior que a outra. E a do Chile e depois a da Argentina, mas principalmente a do Chile, foi a mais violenta, a mais sangrenta de todas. A do Brasil ainda tentaram dar verniz de democracia, né? Fizeram uma ditadura à la Stroessner, à la Paraguai, com a aparência... Tentaram dar não conseguiram, mas tentaram dar uma aparência de democracia, fechando o Congresso, depois abrindo o Congresso, tentando legitimar os ditadores com votação indireta no Congresso Nacional, com eleição para deputado, para senador, para prefeito. Fizeram uma eleição para governador, se arrepender, depois acabaram com as eleições para o governo. Os governadores eram nomeados pelo presidente da República. Então, mas mesmo assim tentaram dar uma cor. O nome era Revolução Democrática. Mas era ditadura. Você não podia fazer oposição à ditadura. Tinha que fazer oposição do jeito que eles queriam. Apenas para legitimar a ditadura. Mas a ditadura chilena foi ditadura sanguinária, mesmo ditadura, né, nazi-fascista. Adversário não tinha tribunal para julgar. Aqui ainda tinha um Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, que fantasiava, forjava um julgamento, etc. Lá não, lá era... Pegava o oposicionista, não precisava ser comunista, não. Mas estava ser adversário do Pinochet. Torturava e matava. Torturava, matava. Enterrava. Acabou. Fizeram isto com 30 e tantas mil pessoas, 30 e tantas mil pessoas, tal. Ou mais, né? Até hoje estão descobrindo cadáver lá no Chile. Fizeram isto com civis e militares que eram contra o golpe, que eram contra a ditadura. Não tinha julgamento. O julgamento era torturava, tirava tudo que podia ou não podia e matava. Fizeram isso com o pai da Michelle Bachelet, que era brigadeiro. Fizeram isso com ele. Ele se opôs ao golpe. Não precisa de golpe. Não, você é contra? Então vem cá. Torturaram e mataram. E de quebra ainda torturaram a mulher dele e torturaram a Michelle, filha dele. Aí ele morreu e tal. A ditadura durou até acabar, acabou. Voltou à democracia. A Bachelet entrou na política, com o nome do pai, é claro, e com a própria competência para administrar, para gerir politicamente. Assumiu a liderança do Partido Socialista, que era o partido do Allende, que foi assassinado pelo Pinochet durante o golpe.
e se transformou em presidente da República. Foi presidente 2 vezes. E no Chile houve mais recentemente, um revezamento ideológico, aquilo que eu sempre defendi aqui no Brasil. Foi a Bachelet presidente, assumiu no lugar dela o Pinheira, que era da direita, e é da direita. Depois o Pinheira perdeu para a Bachelet, e depois perdeu para a Bachelet. Foi substituído pelo Bachelet, que lá no Chile não tem reeleição. E depois, Bachelet foi candidato e ganhou do partido do Bachelet. Aí o Bachelet é presidente de novo. Então, agora não, né? Então, houve um revezamento. Um governo socialista da Bachelet com um governo conservador. Governo conservador do Pinheira. Está lá. Tranquilo, né? O Pinheira, conservador, de direita, apoia o Bolsonaro, é amigo do Bolsonaro. E apoia a política do Bolsonaro, porque também é de direita. Nada demais. Tudo legal. Mas o Pinheira, ele é de direita, mas o governo dele, com tendência direitista e formato conservador, é um regime democrático. Democrático, tão democrático como foi o governo da antecessora, que era do Partido Socialista. Porque lá, o Partido Socialista, como em outros países do mundo, não é partido comunista. É um partido socialista, social-democracia. Com tendência de esquerda, é claro. Mas é um partido que respeita, como aqui no Brasil, a democracia. O PT, por exemplo, teve 13 anos de mandatos democráticos. Com espaços, né, abertos, laços para a democracia. Assim como o Collor era de direita e fez um governo democrático, tão democrático que foi cassado e aceitou sair. Eu não vejo nada de diferente que a democracia está acima de tudo. Aqui no Brasil, em 64, por exemplo, não houve ameaça de comunismo, coisa nenhuma. O que houve aqui foi uma não adesão à Guerra Fria e nunca houve ameaça comunista aqui no Brasil maior do que as ameaças fascistas. E de 85 para cá, de 46 para cá, nenhuma ameaça, nenhuma aventura ideológica de esquerda. A última aventura ideológica de esquerda que houve aqui no Brasil foi na década de 30 com a tal intentona comunista que terminou não dando em nada. Depois não houve mais. Depois de lá para cá, todas as ameaças foram de extrema-direita. O golpe de 64. A eleição do Bolsonaro agora, que teve apoio, né, direto de todos os inimigos da democracia. Tudo quanto era inimigo da democracia se juntou em um bloco chamado intervencionista, que apoiou a candidatura do Bolsonaro, porque o Bolsonaro
apoiou abertamente o regime de 64. E que se não fosse a democracia, pelo regime de 64, o Bolsonaro não seria presidente da República. Porque capitão não era escolhido presidente, tinha que ser general. E ele era capitão. Então, a Bachelet, depois que deixou o governo do Chile, e é forte candidata a voltar, tá? Depois que deixou o governo do Chile, foi nomeada alta comissária para os direitos humanos da ONU, Organização das Nações Unidas. Foi. Por méritos, né? E por prestígio, por influência, foi escolhida alta comissária para os direitos humanos da ONU. E essa semana, numa conferência, não sei onde, para lá, ela, respondendo à questão do Brasil, ela fez uma estatística de líderes de direitos humanos assassinados no Brasil e usou o seguinte termo: os espaços democráticos estão encurtando no Brasil com o atual governo. Foi o que ela disse. Não é a opinião dela, né? Eu até discordo, né? Esse negócio de espaço democrático está reduzindo, até porque eu não notei nada que estivesse reduzindo os espaços da democracia aqui no Brasil. Há tentativas, mas continua a mesma coisa. O Congresso continua funcionando normalmente, o Poder Judiciário continua funcionando normalmente, o Poder Executivo, mesma coisa. Os três poderes estão funcionando. É claro que há restrição, mas a restrição não é feita pelo governo. A restrição é feita por setores da sociedade que são contra a democracia, que sempre foram contra a democracia e que se manifestam hoje com mais intensidade e com muita liberdade, porque há democracia, nas redes sociais principalmente. Aí, o presidente Bolsonaro aparece na televisão, na saída do Palácio da Alvorada, que todo dia ele agora está sentado dando uma declaração à imprensa, nem sempre dá entrevista, mas dá uma declaração e fica a mula. Deu uma declaração ontem, uma forma um tanto quanto pouco diplomática, agressiva, a Bachelet. Ele dizendo que, rememorando o pai da Bachelet, né, que foi morto, tal, e fazendo apologia da ditadura do Pinochet. Que se não fosse a ditadura do Pinochet, o Chile teria virado uma nova Cuba. É a mesma história que tem aqui no Brasil. Que se não fosse os militares, o golpe militar de 64, o Brasil seria uma nova Cuba. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas era uma propaganda utilizada naquela época, que foi utilizada muito na eleição passada. Porque tem muita gente que acredita, né, que Cuba, que aqui a gente corre o risco de virar comunista. Assim como corre de virar comunista a Venezuela. Não tem nada disso. Nenhum país do mundo corre o risco de virar comunista. Nenhum país do mundo. Acabou. Caiu o muro de Berlim, acabou o interesse, a influência do comunismo no Brasil. Não existe mais. Existem as pessoas que são de esquerda, as pessoas que são de direita. Antes da União Soviética, antes do nazifascismo na Europa, na Alemanha e Itália, já existia esquerda e direita. Até porque esquerda e direita antecede o próprio comunismo científico. É coisa que vem da final da Idade Média. Né?
sempre existiu e sempre vai existir. Nunca vai haver homogeneidade ideológica, né? Uma ideologia só. Vai existir sempre. O comunista, o esquerdista achando que o melhor regime é o de esquerda e o direitista achando que o melhor regime é de direita. Agora, o que eu defendo é a democracia. O que é a democracia? A democracia é uma simbiose de propostas de esquerda e de direita que termina viabilizando a governabilidade. Não existe regime de esquerda, regime de direita. Não existe regime de partido único que dê certo. Pelo menos aqui no Brasil nunca deu. Falando aqui com bastante gente. Luiz Bogarim, fé em Deus e pau na mula, abraço, Gurupi, Tocantins. Muito obrigado, Tocantins. Muito obrigado, Luiz. Jaci Maria, muito obrigado pelo elogio. Céu Medeiros. Céu Medeiros. Seja, a Venezuela é uma ditadura ou não? Céu Medeiros, acha que o governo Maduro é uma democracia? Não. É ditadura. O chavismo é ditadura, mas não é comunista. Não é comunista. Não é. É uma ditadura civil. Que usa, né? É uma ditadura civil que tem uma tendência esquerdista. Mas é uma ditadura. Mas não é uma ditadura comunista. Nos moldes da ditadura cubana, nos moldes da ditadura da Coreia do Norte, nos moldes da ditadura chinesa. Não é. É uma ditadura. Simplesmente ditadura que não é uma ditadura cubana. Mas não é a democracia. Porque os poderes não funcionam regularmente. Pergunta ainda qual a diferença entre ditadura e comunismo. Tem a ditadura de direita e tem a ditadura de esquerda. A Síria, por exemplo, é a ditadura de direita. A Rússia, por exemplo, é a ditadura de direita. Toda maquiada, né? Mas é uma ditadura de direita. A Turquia é uma ditadura de direita. Agora, a Venezuela não é uma ditadura de esquerda, é uma ditadura. Simplesmente uma ditadura. Tem lá. Também não é de direita. Não é de direita. Mas também não é de esquerda, não é comunista. Pode ser até de esquerda, mas não é comunista. Assim como é comunista declarada a Cuba de Castro. Essa é comunista, tem um partido único, que é Partido Comunista e tal. Não tem boca para eleição lá, ditadura mesmo. Assim como a China também é a ditadura comunista. Assim como a Rússia é uma ditadura de direita. Por que é ditadura? Porque é só o Putin que se elege lá. É prestígio pessoal dele? Pode ser até que seja. Mas ele não deixa ninguém ser candidato. É ele que é o candidato. Na época da eleição acontece lá a mesma coisa que acontece na Venezuela.
eles prendem, caçam os oposicionistas e tal, e não deixam ser candidato contra o cara. Como era a ditadura paraguaia. A ditadura paraguaia também não deixava candidato forte ser participar da eleição. Prendia o cara, caçava o cara, matava o cara. Então, tem ditadura comunista, ditadura da direita. Tem ditadura da extrema esquerda e ditadura da extrema direita. A Turquia, por exemplo, é uma ditadura. O Israel, por exemplo, não é ditadura. É uma democracia. Tem os partidos que funcionam, elegem os primeiros ministros. Estados Unidos, por exemplo, é uma democracia, apesar do Trump. Se dependesse do Trump, o Trump ele queria ser ditador. Mas não é, porque a democracia é forte. As declarações dadas aqui no Brasil pelo presidente Bolsonaro também indicam, né, que ele gostaria de ser ditador. Primeiro porque ele acha que ditadura não é ditadura. Ele acha que ditadura não é ditadura. Ele acha, por exemplo, que 64 não foi ditadura, foi um governo democrático. Ele acha, por exemplo, que a ditadura chilena foi necessária porque senão ia virar uma Cuba. Então ele justifica a ditadura. Então o receio que eu tenho, e desde a campanha eleitoral, e eu não votei no Bolsonaro por causa disso, não votei nele por causa disso, que defende essas ideias. Agora, eu, que passei 20 anos lutando contra a ditadura, sofrendo, né, na própria carne a ditadura, votar num candidato a favor da ditadura, que defendia e defende ditaduras? Não. Acho que o máximo que eu poderia fazer era votar contra. E hoje o que eu estou fazendo aqui não é crítica ao governo Bolsonaro, não. Pessoal, eu recebo aqui inúmeras manifestações. Eu postei um dia desse uma mensagem falando desse consórcio do governo com as redes de televisão do Edir Macedo e do Silvio Santos. E as pessoas veem, né? Melhor do que a Rede Globo, porque dava tudo para a Rede Globo, os outros davam tudo para a Rede Globo, e o Bolsonaro agora mudou, né? Agora a Rede Globo vai pro lixo e tal. Não defendi aqui que o governo tem que dar dinheiro para a Rede Globo. Nunca. O que eu estranhei é que mudou apenas a mosca, né? O PT, os governos anteriores, davam tudo para a Rede Globo. Porque preferiam a Rede Globo. Gostavam mais da Rede Globo. Apesar da Rede Globo nunca ter poupado os outros governos. Eu não me lembro de nenhum reconhecimento do PT, do MDB, do PSDB, à Rede Globo. Nenhum agradecimento. Todos eles falavam mal da Rede Globo. Tinha no governo do PT, tinha até a frase, o povo não é bobo, tal, fora a Rede Globo, tal. E existia isso no governo do PT, lembra? Que a Rede Globo usou depois para... O povo não é bobo, prefere a Rede Globo.
Por que há tanta restrição nos governos à Rede Globo? Porque governo nenhum gosta de ser criticado. O governo do Temer não gostava, o governo da Dilma não gostava, o governo do Lula não gostava de ser criticado. E a Rede Globo sempre foi a única que fez jornalismo a partir de 85, que em 80 para trás também era um puxa-saco do governo federal, da ditadura, que fez um jornalismo mais ou menos imparcial, criticando, mostrando, criticando e tal. E eu critico a questão da distribuição de verbas de publicidade do governo federal, não porque a Rede Globo é que menos recebe do governo federal, absolutamente. Eu critico para defender critérios que foram sempre defendidos pelo candidato Bolsonaro. Ele criticava os governos porque privilegiavam a Rede Globo. Aí ele vai e inverte a coisa. Em vez de mudar o critério, ele inverte. Não, agora eu vou prestigiar a Record do Edir Macedo e o Silvio Santos, só. Porque os outros prestigiavam a Rede Globo, então eu vou prestigiar isso aqui. Tem nada a ver. O que tem que ter é critério. Vamos adotar para a distribuição da verba de publicidade do governo federal os seguintes critérios. Precisa acabar no Brasil com esse autoritarismo do cara, não, eu quero isso. Eu quero que meu filho seja embaixador nos Estados Unidos. E pronto, empurra o filho dele goela abaixo. Eu quero arquivar o processo contra o Flávio Bolsonaro, meu filho. Aí faz acordo com o Toffoli do Supremo Tribunal Federal. O Toffoli arquivar, não permitir. Então, esse é que eu me oponho. Essas coisas que... Aí o pessoal fala, Sérgio Cruz mete o pau no tudo que é a favor do... Clara Toné? Clara Toné, boa tarde. Nunca houve, né, quer dizer, ladrões aos montes destruíram o país nos últimos 30 anos. Alguém está me chamando de besta aqui. É o Antônio Raia que está me chamando de besta. Obrigado pela audiência, viu, Raia? De vez em quando é bom ouvir uma besta também, né? Esse negócio de que nunca houve, não houve, houve ditadura no Brasil, houve ou não houve, isso é uma questão de conhecimento. Quem tem conhecimento da história sabe que houve. Quem não tem, quem ignora, acha que não houve. Não houve. Então o que foi? 64 até 85, o que foi? Foi uma democracia? Quem viveu a época sabe, né? Quem leu a época depois, acompanhou. E é fácil. Eu tenho falado aqui com insistência de que é preciso, para conhecer a história, não basta ouvir o que o avô falou, que o tio falou, não.
Eu acho a história você vai conhecer a história lendo a história. Aquilo que meu pai falou, que meu avô falou, chama-se história oral. E essa história oral, ela só vale se não tem uma história escrita, documentada. Essa vale, né? Meu pai me falou, minha mãe me falou, aí o avô fala para o filho fala para o neto, um fala, não pode até passando. Mas quando tem documento, papel passado, aí não dá para você discutir. Ah, mas a história foi escrita pela esquerda. Não tem nada a ver, não tem história escrita nenhuma. A história está escrita nos jornais. A história está escrita pela imprensa. A melhor história do mundo é a imprensa. Para você saber se foi ditadura, não pega os jornais e lê. Só isso. Só isso, basta ler os jornais de 64 para cá. Esses jornais estão por aí, tem todo lugar estão arquivados e você pode pegar e ler. Não precisa nem ler livro de esquerda ou de direita, porque eu li livro de esquerda, li livro de direita, li tudo sobre 64. Além de ter vivido 64 até 85. Quando veio o golpe militar, eu já tinha mais de 20 anos. Já era profissional de imprensa, já era repórter. Já vivi toda a censura, vivi tudo, acompanhei tudo. Não escrevi nenhum livro, mas eu tenho tudo aqui na cabeça. Agora, teve gente que gostou, né? Teve gente que adorou a ditadura militar. Se deu bem com a ditadura. Agora, o povo não. Se o povo tivesse gostando da ditadura, não teria ido para a rua para derrubar a ditadura. Porque a ditadura caiu pelo asco, pela reação, pela resistência da população. População que foi para a rua, que exigiu, que lotou praças em todo o Brasil. E não foi fazer piquenique, não. Não foi fazer converscote, não. Foi para exigir mesmo. E os generais não tiveram outra saída a não ser sair. Mas antes de sair, fizeram duas presepadas. Primeiro foi uma anistia, anistiando os crimes deles. E depois tentaram entregar o Brasil, sabe para quem? Para o Paulo Salim Maluf. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Tentaram entregar o país para o Paulo Salim Maluf. Era o candidato do PDS, que era o partido do governo. Vou voltar sobre esse assunto, respondendo aqui as questões que a gente está recebendo, depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Pessoal, eu avisei bem que eu não gostaria de voltar a esse assunto. Aí o pessoal aqui, essa esquerda só fala em ditadura. Para começar, só fala em... Ó, gente, não sou eu que estou falando em ditadura, eu estou falando aqui, porque quem mais fala em ditadura, quem mais defende ditadura é o próprio presidente da República. Então, é o presidente da República que fala. E eu dou repercussão, falo presidente. Vou dar repercussão para quem? Qual é hoje a principal figura da história do Brasil? A principal figura da história do Brasil é o presidente da República, como foi no passado o Temer, como foi no passado o Lula. Era de quem você tratava. Agora, tanto dos governos anteriores, todos eles, mesmo não gostando, admitiam, né, a crítica. A gente tinha preocupação em criticar, e eu sempre tive. Eu sempre tive. Eu nunca reconhecia o governo do Lula, da Dilma, reconhecia, como reconheço o governo do Bolsonaro, mas nunca poupei. Quando tinha que criticar, eu criticava, quando tinha que elogiar ou não elogiava, porque o governo, quando acerta, ninguém tem que elogiar, porque ele acertou porque é obrigação dele acertar, mas eu sou obrigado a criticar. E esse governo do Bolsonaro, eu tenho o pé atrás, não é pelo próprio Bolsonaro, que em verdade o Bolsonaro joga para a plateia, né? O que me assusta é a plateia. São aqueles que escrevem aqui que não houve ditadura. Escrevem aqui, tem grupos, nós temos um grupo aqui, eu tenho um que eu acompanho, chamado Os Patriotas, que defende abertamente a ditadura militar. Não é nem o Bolsonaro, eles defendem a volta dos militares. Coisa que nem os militares estão pensando, o militar não está pensando em voltar para lugar nenhum. O que o militar quer que seja obedecida à Constituição. É o que eles fazem. Obedece à Constituição. Respeito aos militares. Eu me lembro, eu estou vendo agora a crise na caserna, crise financeira, de dinheiro. Os militares estão todos reclamando da falta de recurso. Não tem recurso nenhum.
As Forças Armadas no Brasil viraram a verdadeira sucata. Vão ter agora que reduzir o contingente de recrutas, porque não pode dar comida, né? Coisa que nos governos passados, tidos como governos de esquerda, nunca faltou. Outros setores da atividade humana eram sacrificados, menos as Forças Armadas. Não sei se por receio de alguma reação das Forças Armadas e tal. Hoje está faltando. Está faltando dinheiro para o rancho, para comida. Gente, eu não sou nem um profeta do abismo, do caos. Mas o governo tem que tomar cuidado neste segundo semestre com as dotações financeiras. Porque senão o país vai parar. Falta dinheiro para a educação. Falta dinheiro para as Forças Armadas. Daqui a pouco pode faltar dinheiro para a Bolsa Família. Então, o governo tem que cuidar dessas suplementações. E o Congresso, é claro, naturalmente entende o poder e vai. Agora tem que ter. Não pode continuar do jeito que está. A gente está trabalhando no limite, né? Dinheiro para a saúde, para a educação, não tem dinheiro. O governo tem que ter competência gerencial para manter o mínimo. Não é apenas o sacrifício, né? Pode até sacrificar mais ainda do que já sacrifica, mas o mínimo tem que ter para a máquina funcionar. Agora, falei isso aqui ontem e vou falar hoje de novo. Quem estiver esperando intervenção militar, quem estiver esperando golpe, alto golpe, o Bolsonaro vai virar ditador, pode tirar o cavalo da chuva. Os militares não vão entrar nessa. O Bolsonaro não vai cair nessa. Ele já sabe que vai ter que governar os 4 anos com o livrinho verde debaixo do braço. A democracia no Brasil está consolidada. Os espaços da democracia podem estar sendo reduzidos, como diz a Bachelet. Mas a democracia está consolidada. Ninguém vai derrubar a democracia. Ninguém aqui no Brasil. Está esperando o Trump? Pode esperar sentado. O Trump não consegue derrubar nem a ditadura venezuelana. O Trump não consegue derrubar a ditadura norte-coreana. E não está nem aí. Não está nem aí. Porque o Trump também já entendeu que ele não consegue ser ditador nos Estados Unidos. Por quê? Porque a democracia americana está consolidada. É a democracia mais forte do mundo, é a americana. Não permite golpe de Estado, não permite nenhuma aventura, nenhuma bravata assim, né? Você tem uma ideia? A democracia americana é a mais antiga do mundo. Ou
uma das mais antigas do mundo. Nasceu junto com a Revolução Francesa, em 1700 e pouco. Juntos. E lá nunca teve golpe de Estado, nunca teve ditadura, nunca deixou de haver eleição de 4 em 4 anos. Sempre houve eleição. Mesmo durante a Guerra da Secessão, foi Norte contra Sul, houve eleição. Durante as guerras, né, 2 guerras mundiais, houve eleição normalmente. O eleitor foi para a urna e escolheu o seu candidato normalmente. Então, é difícil para o seu Trump, né, mudar isso. Assim como é difícil para o senhor Eduardo Bolsonaro mudar aqui. Ele vai ter que governar aqui com o livrinho embaixo do braço. Não vai poder e não vai conseguir nenhuma aventura. Fora, claro, vai tentar estreitar, reduzir os espaços da democracia, mas não vai poder quebrar a democracia. Porque antes que ele consiga, a democracia quebra ele. Está contando com forças armadas e tal. Pode esquecer. Forças armadas no Brasil não vão repetir a aventura de 64 nunca mais. Nunca mais. Primeiro porque as Forças Armadas são conservadoras, são até de tendência de direita, mas são, acima de tudo, democráticas. Primeiro. Segundo, porque não vai encontrar respaldo em lugar nenhum do mundo para a aventura. Os países comunistas reconhecem ditaduras. Mas os países democráticos não reconhecem. Veja o caso da Venezuela. Só as ditaduras de esquerda reconheceram o governo do Maduro. Os governos democráticos, ditos democráticos, não apoiaram. Foram contra. Estão apoiando uma república alternativa lá do Guaidó, que também não deu nada. E você sabe por que não dá certo a democracia na Venezuela? Porque não tem oposição. A oposição não consegue se unir lá. É igual a esquerda aqui no Brasil, também não se une. Fica o PT tentando vanguardiar, tal. PT queimado, né, tentando vanguardiar. E os outros partidos simplesmente não aceitam. Enquanto isso, a direita surfa. Agradecer a audiência do Alexandre Rodrigues, do Vinícius DJ Simo e do Edivaldo Rodrigues. Muito obrigado a você. E todo mundo, né, que está ligado aí nos canais que passam este programa. Da Via Morena, da tvdob.com.br, do Facebook, do YouTube e tal. Todos aqueles que estão participando do programa. A Comissão CCJ do Congresso Nacional aprovou ontem a reforma da Previdência. Agora vai para o plenário e depois para a sanção presidencial. Não sei como vai ser, mas houve algumas mudanças, não sei se vai ser necessário voltar à Câmara dos Deputados, acho que não. As mudanças foram feitas de modo a não alterar
a decisão tomada pela Câmara, ou não alterar substancialmente ou formalmente, né? Aqui, por exemplo, fala na mudança em pensão por morte. Que foi uma exigência do MDB. Estabelecendo o valor mínimo, né, da pensão, de um salário mínimo. Agora o bicho vai pegar, lá no Congresso Nacional, com essa reforma tributária. O presidente da República, o governo, ele não mandou o projeto dele. Mas existem lá dois projetos. O da Câmara e o do Senado, são mais ou menos parecidos. Agora, o que o governo está querendo, aliás, o que mais interessa ao governo nessa reforma aí, é recriar a CPMF. Falei isso aqui já faz tempo. Sônia Ambrosi. Muito obrigado pela audiência, Sônia. O que ela diz aqui? O povo quer segurança, coisa que não temos mais. Só que não é mais viável nos dias de hoje. Não dela. Mas, nossa, tem bastante coisa dela. Sônia Ambrosi. Se a corrupção está sendo controlada, por que falta dinheiro ainda? Uma boa pergunta. É sinal de que não era a corrupção o principal mal do Brasil, né? Aí um problema de gerência também. Ou a corrupção sugou tudo, né? E agora está faltando. Cláudia Maria, boa tarde, muito obrigado pela audiência. Segurança é fundamental para o cidadão de bem. Eu gostaria de ter uma explicação o que é cidadão de bem e o que é cidadão de mal. Porque muita gente me chama de cidadão de mal. Eu não sou ladrão, não sou corrupto. Exerci função pública durante 12 anos e nunca me envolvi em nenhum processo de corrupção. E me chamam de mal. Ah, você é do mal. Você é do bem. Eu queria saber o que é uma definição clara de o que é cidadão do bem e cidadão do mal. Não me deixem morrer, né? Eu tenho 77 anos, não me deixem morrer sem saber, morrer com essa curiosidade, quem sabe, né? Carlos Vutka, Barwick. Está respondendo aqui a Sônia Ambrosi. O que a Sônia Ambrosi anda perguntando? Se a corrupção está sendo controlada, por que falta dinheiro ainda? Aí onde é que tem a resposta dele aqui? Ah, tá aqui, ó. Ô, Sérgio Cruz, vai devagar aí, ô cara. Tá aqui, ó. Carlos respondendo para a Sônia. O rombo deixado pelos petistas foi de trilhões. Não é um ano que se resolve. Tem que tapar o buraco do barco, flutuar e depois remar. Resposta dele. Ele continua aqui. O Carlos. Se o Brasil precisar, iremos sim defender o Brasil usando o nosso exército. Brasil, sim, um país democrático. A Amazônia também é nossa e será defendido contra qualquer país que queira invadir. O brasileiro tem que ser
contra qualquer país que queira invadir. O brasileiro tem que ser mais patriota. E o Brasil é o Carlos. O caso da Amazônia, por exemplo, deixa na mão das Forças Armadas, falei ontem aqui. Precisa mexer, deixa lá na mão das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas são patriotas. E elas defendem os interesses do Brasil. Que não pode fazer o que estão fazendo, né? Flexibilizando a Amazônia. Abrindo a Amazônia para grileiro de terra, para madeireiro, para garimpeiro clandestino. Isso aqui não pode. Agora põe o exército e fala, isso aí não, o que pode e o que não pode. Isso aqui não pode. Eles dão conta. Sônia Ambrose, meu sonho dourado é que um dia o PT seja extinto. É um cancro em nosso país. Cláudia Maria, boa tarde. Cidadão de mal é bandido. Dá para entender? Claro, mas o que é? Por que eu sou do mal? Eu não sou bandido, ô Cláudio. Eu não estou respondendo inquérito, não sou réu, não fui condenado. Sou trabalhador, levanto todo dia 4h30 da manhã para trabalhar. Tenho 77 anos, fui político, nunca roubei. Por que eu sou do mal, então? Quem é do mal? Do mal é aquele que você gosta, aquele que você não gosta? Bom, se eu gostar do cara, ele é do bem. Se eu não gostar, ele é do mal. Pelo menos é que eu tenho visto, que eu tenho sentido aí. Como eu critico o Bolsonaro, eu sou do mal. Se eu elogiasse o Bolsonaro, eu era do bem. É isso? O Carlos concorda comigo com relação à proteção da Amazônia pela Sônia, cidadão do bem. Aqui, vamos ver a definição da Sônia. Já estou passando da minha hora, hein? Da hora de tomar meu remédio. Sônia Ambrose, cidadão do bem é aquele que levanta todos os dias às 5 da manhã, então eu sou mais que do bem que levanta às 4h30. Vai trabalhar e retorna às 8 para ganhar um salário de fome, sem saúde, sem poder dar educação aos seus filhos, sem poder comer. E esse é o do bem, que os outros tudo do mal. Tudo é do mal, quer dizer, só o pobre é cidadão do bem? Segundo ela aqui. Carlos Barwick. Eu acordo às 10 da manhã e trabalho. Não sou do mal também. Tudo bem. Eu levanto não é a hora que levanta aqui. Muito obrigado aqui ao pessoal que assistiu o programa pela internet, todo mundo assistiu pela internet. O pessoal que assistiu o programa pela Via Morena, pelo tvdob.com.br, pelo Facebook, pelo YouTube, pela rede social de modo geral, muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação, obrigado ao pessoal que compartilhou, né? Muita gente compartilhando, é bom compartilhar, porque leva para os outros, né? Gente que não assiste normalmente, quando compartilha, termina assistindo. Se gostar, continua. Se não gostar, continua para criticar. Isso é bom. Muito obrigado mesmo. Tchau, Pica-Pau.